pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre o Honor.js Pro. Ele foi lançado ano passado, em 2020. Será que vale a pena em 2021 adquirir? Vamos ver. Tem muitos reviews dele por aí, mas nenhum tocou em alguns pontos que eu pretendo tocar aqui. Vamos lá. Geralmente, isso aqui é um fitness tracker, não é um smartwatch propriamente dito. Até dá para instalar alguns aplicativos nele, mas são aplicativos ruins, com pouca utilidade. O mais útil seria uma calculadora mesmo, mas foi até descontinuado da loja de aplicativos. Vamos começar aqui. O que a gente geralmente compra? Porque compramos um fitness tracker, quem pratica esportes. Eu sou um esportista totalmente amador, mas eu me interessei nesses tipos de lojas para começar a ver minhas métricas de corrida, tipo a distância que eu estou percorrendo, meu batimento cardíaco, como é que tá, minhas zonas de frequência cardíaca. Então, vamos começar aqui vendo os modos de exercício dele. Modo de treino. Infelizmente, ele não conta com exercícios de corrida intervalados. Ele tem aqui esse trajeto de corrida, apenas 13 trajetos, que seriam alguns exercícios intervalados, mas você não pode montar um exercício e nem subir para o relógio, nem baixar aqui no relógio exercícios prontos. Seriam só esses mesmos, apenas esses, infelizmente. Por exemplo, corrida, caminhada primária. Eles aqui nível de dificuldade e as fases que você tem que fazer. Tipo, 3 minutos na corrida de velocidade, 2 minutos no jogging, 2 minutos caminhada, 3 minutos no jogging e por aí vai. Aqui ele dá as indicações. E esses 3 exercícios são basicamente isso. São de vários jeitos. Mas, infelizmente, não dá para montar exercícios intervalados. Ele conta com vários exercícios. Se eu não me engano, mais de 90. Temos esses aqui. E mais alguns que dá para inserir. Muitos exercícios. Porém, eu vou mostrar aqui um exercício mais genérico, tipo, vamos ver aqui, levantamento de peso. Levantamento de peso, vou começar aqui. Ele só mostra aqui o tempo, a sua frequência e calorias e os efeitos do treinamento. Apenas isso. Então, fora alguns exercícios, aperta aqui para pausa, aperta aqui para o exercício. Somente alguns exercícios, tipo corrida, caminhada, ciclismo, tem coisas mais específicas. Tipo, vou mostrar aqui. Primeiramente, vou mostrar aqui as opções que tem tipo, na corrida ao ar livre, ok? Metas, você estabelece uma meta, pode ser distância, tempo, calorias ou nenhuma meta. Eu coloquei aqui 3 km, como eu disse, sou totalmente amador, então eu correndo 3 km
Já tá de bom tamanho pra mim por enquanto. Eu pretendo aumentar, né? Claro. Pode estabelecer tempo. O tempo aqui de 10 em 10 minutos. Pode estabelecer calorias, limite de calorias. Ok, lembretes. Você pode colocar por distância, por tempo. Eu coloquei aqui de 500 em 500 metros, ele me alertar que eu fiz aquela distância. Pode colocar por tempo, de 10 em 10 minutos, 5 em 5. E por aí vai, dele te alertar. Ou nenhuma. Nenhum lembrete. Frequência cardíaca. Pode colocar as zonas de frequência cardíaca, isso aqui é interessante. Você quer estabelecer uma zona de queima de gordura, de zona aeróbica, recuperando, ou você pode personalizar o intervalo de batimentos que você quer trabalhar na sua corrida. Os efeitos de treinamento. Pode ligar ou desligar. Pra mim não tem. Eu não percebi muita coisa aqui nesse efeito de treinamento. No caso, percebi não. No caso, eu vou mostrar a vocês os efeitos de treinamento. No caso, se deixar ativado, ele vai dizendo tempos em tempos que como é que está sendo o efeito de treinamento no seu treinamento. Efeito de treinamento no seu treinamento é redundância, né? Condição física, ele também vai dando alertas de como está a sua condição física. Aqui é legal dividir manualmente, seria o LEP manual. Infelizmente ele não conta com LEP automático, onde você estabelece uma distância, ele faz automaticamente. Ele só tem um LEP que seria 1 km, pronto, que é por ele mesmo. Você não pode estabelecer um LEP automático. A assistente inteligência aqui é legal. Você estabelece um ritmo-alvo, tipo da última corrida, ou então você estabelece o ritmo que você quer correr e vai ter um tipo de corredor virtual no qual você tem que alcançar o mesmo. Isso aqui é para remover o exercício. Mas vamos lá, vou mostrar. Estou aqui falando, vou mostrar a tela do exercício. Aqui o GPS, e quando ele capta o GPS fica laranja. Eu não sei se vai captar, tudo dentro de casa. Vamos lá, pular. Então, ele conta com esses campos. Você pode alterar os campos aqui. Segura um pouco e vem aqui e altera o que você quer, qual campo você quer. Isso é legal, essa personalização. Deixar aqui frequência cardíaca mesmo, pace média, distância. Foi a tela que eu achei melhor para mim. Esse botão aqui serve para dar o lap, mas como está desligado, ele vai passar outra tela, que eu posso passar aqui pelo dedo ou por esse botão quando o lap estiver desligado. Também é maluco, altitude menos 5 metros, porque como é altitude barométrica, é interessante calibrar antes da corrida. Subida total, descida total, o ritmo. Então tudo isso aqui você pode alterar. O problema é que você não, diferente de outros relógios, você não pode retirar telas. Não dá para retirar telas, são essas telas e pronto. Mas você pode tirar todos os campos. Aqui, como eu falei, aquele corredor virtual, ele já está aí na minha frente e você tem que alcançar. Isso é legal.
para você estar quebrando o seu ritmo, tá melhorando o seu ritmo, tentando ultrapassar esse corredor virtual. Isso aqui é muito legal. Ele tem aqui esses efeitos de treinamento, ele mostra como é que o exercício tá fazendo efeito em você ou não. Colocando pro lado, você vai ter acesso às músicas, ele conta com memória interna, isso é muito legal. Você pode armazenar músicas. E aqui, colocando pro lado, você tem isso aqui, que também é muito legal, é o Rota de Volta. Ele vai gravando o seu caminho, fica gravando o seu caminho. No caso, você vai correr em algum lugar que você não conhece, fazer uma caminhada, uma trilha no local que você não conhece, e aí você pode usar esse recurso aqui para estar voltando para o caminho que você fez. Isso aqui é muito legal. Então, vou sair aqui, aperto o botão. Aqui você pode deixar com volume alto, ele vai ficar falando. Por exemplo, vou deixar aqui. Quando eu terminar aqui, ele vai falar que terminou a atividade. Aqui, vamos terminar o exercício. Workout ended. Ciclismo ao ar livre, e cada um tem suas particularidades. Natação, você estabelece o tamanho da piscina. Levantamento de peso, aquele genérico. Tem mar aberto, que é muito legal. Eu testei esse relógio aqui durante 7 dias na praia, e ele tem certificações militares. Ele aguentou muito. Mergulhei com ele, nadei com ele na praia, e então, fantástico. Caminhada, escalada, caminhada. Outra coisa que ele tem, que nem todos os relógios de GPS tem, modo triatlo, com as transições e tudo mais. Outra coisa, ele mede a frequência cardíaca quando você nada. Isso também é muito legal. Então ele tem as transições. Tem as transições, é muito legal isso aí. Pratica. Ele conta com as músicas, não tem rota de volta. Cycling finished. Starting the transition. A transição. Terminei. Iniciou a corrida. Não tem roda de volta aqui no triatlo. Mesmo assim, muito legal. Tem todas as telas. Aqui com as transições, o tempo da natação, do ciclismo, etc. Muito legal. Workout paused. Workout ended. Vou botar aqui, vou deixar essa tela ligada. Tem essa opção. Tela avançada. Tela ligada, eu vou deixar mais tempo, como estou gravando esse vídeo, para não ficar todo momento desligando, ok? Tela ativada. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui umas coisas legais, tipo registro de treino. Ele tem um status de treino, como é que tá seu treinamento. Isso aqui em relógios mais caros, às vezes nem tem isso aí. Vamos lá, registro de treino. Eu fiz um treinamento hoje. Pessoal, não reparem aqui meu pace, que eu, como eu disse, sou totalmente amador, e o percurso que eu fiz tinham várias ladeiras. Então, a distância que eu percorri, a duração, as calorias que eu perdi, a velocidade, como tinha várias ladeiras, meu ritmo foi uma porcaria. Minha velocidade média também, eu não tô num condicionamento bom. Os passos, a cadência, a passada, tem relógios que não dão o tamanho da passada, esse dá. A elevação, uma elevação, estava num local com muitas ladeiras e era um tipo de morro. A minha frequência cardíaca, ele dá a máxima, a mínima e a média.
durante o exercício. Aqui são as zonas de frequência cardíaca que você esteve durante o exercício, o seu ritmo, a cadência, a altitude. Olha só o gráfico da altitude, que legal. Como eu dei 2 voltas lá no parque, você pode ver que o gráfico aqui começa a se repetir totalmente igual. Como eu falei antes, ele tem um barômetro e ele, por esse barômetro ele pega essa altitude barométrica, que é muito mais preciso do que um relógio que não tem. É aquele dá esses efeitos de treinamento, o efeito aeróbico e o anaeróbico, o tempo de recuperação. E outra coisa muito legal desse relógio, ele calcula o VO2 máximo. Tem uns relógios tipo Garmin Instinct, que ele não te dá o VO2 máximo. Vamos lá, isso aqui eu não vou entrar em detalhes, todo relógio praticamente tem. Essas coisas eu vou entrar em detalhes em coisas mais específicas. Tipo, dá para você registro de chamadas, tem contatos. Você pode colocar 10 contatos para fazer ligações. Infelizmente ele não conta com um teclado numérico para que você possa fazer ligações. Ele é um relógio que tem alto-falante. Ele tem alto-falante, então dá para você receber ligações, falar pelo relógio. Dá para escutar música. Inclusive quando eu vou correr eu não gosto de fone de ouvido. Eu utilizo o relógio para escutar música, o alto-falante, e geralmente eu corro em locais que não tem muita gente, então dá para usar tranquilamente sem incomodar ninguém, e o som dele é muito bom. Eu não vou colocar nenhuma música aqui porque pode ter um problema de direito autoral com o YouTube. Vamos lá. O barômetro é uma coisa legal que eu quero mostrar do barômetro. O barômetro tem a configuração que ele avisa você se tiver uma queda de pressão, avisa do mau tempo. Isso é muito legal. Altitude. O legal dele é que dá pra você calibrar essa altitude. Agora tá mostrando certo. Realmente aqui em casa tem 4 metros de elevação em relação ao mar. E dá pra você calibrar. Geralmente é interessante estar calibrando antes de uma corrida, de uma atividade física. Vamos lá. Notificações. Notificações. Vamos lá, notificações. É uma coisa que eu não gosto das notificações. Ele não mostra o aplicativo que está mandando a notificação. Então é meio complicado que às vezes você não sabe qual aplicativo que foi enviado. No mais ele mostra a notificação, legal. Não tá destacado. Vamos lá. Pronto. O clima. Clima, tem uma coisa muito legal nesse relógio, essa questão aqui do clima. Ele mostra aqui como é que tá aqui pelo dia, ao longo do dia, se vai ser nublado, se vai ter chuva. Ele mostra a previsão para outros 7 dias, se não me engano. Como é que vai estar a previsão do tempo para os próximos dias. Tem o nascer do sol, o pôr do sol. Isso aqui é legal da região que você está. A lua aqui, como é que vai estar. Pôr da lua, nascer da lua. As fases da lua. Com a iluminação, ciclo lunar de hoje, amanhã, etc. Ele dá as marés também, isso é legal. Principalmente quando você vai viajar para um local de praia, você saber quando a maré tá baixa, isso aqui é muito bom mesmo. Pronto, isso aí. A lanterna, isso aqui é muito útil. Tá no local escuro, isso aqui ajuda bastante. Conta telefone, calculadora, como eu falei, é uma coisa legal, até útil. Porém foi descontinuada dos aplicativos, não sei porquê.
Ele tem poucos aplicativos e é poucos úteis mesmo. Esse aqui é mais de entretenimento. Se for estudar, eu acho legal. Muito legal. Esse tic-tic não funciona direito, não sei porquê. Vou mostrar. Ele pede para baixar no aplicativo. Um aplicativo, eu baixei, mas mesmo assim, eu cadastrando uma tarefa, ele não é visualizado aqui no relógio. Essa parte do aplicativo realmente deixa a desejar. Uma coisa que eu esqueci de falar na questão dos treinos, o Bendito aqui não tem, além de não ter o autolap, ele também não tem autopause. Não tem autopause nem na corrida, nem no ciclismo, nem nada. Isso é chato, porque às vezes você está correndo e tá correndo na rua, para em um sinal, para numa esquina por causa dos carros, e ele fica computando sua corrida. Seria legal que tivesse autopause, porque aí quando você parasse, ele não contaria como seu ritmo ali, né? Vamos ver aqui, se deixa eu passar mais alguma coisa. Bom, então aqui eu vou dizer o que eu gostei e o que eu não gostei do relógio. Ele tem certificações militares que certificam a resistência dele. Tem uma tela AMOLED, como vocês podem ver, muito boa. A tela AMOLED dele. Tem memória interna, tem alto-falante e microfone. Tem aquele assistente inteligente, tem o Holdback, a volta para casa, status do treino, opções de clima muito bom, tem detecção automática de exercícios, ele detecta os exercícios automaticamente, não todos, só alguns como remo, ciclismo, corrida, mas eu não achei uma coisa muito útil. Achei legal ter, mas não muito útil, porque ele tem que passar 10 minutos para detectar o exercício e ele só começa a contabilizar o exercício a partir de que você confirmar que está fazendo mesmo. Então não é tão útil assim, mas é legal ter. Tem barômetro e altímetro, nem todo relógio tem, muitos da Garmin, muitos relógios da Garmin, extremamente caros, não tem esse recurso. Ele calcula o VO2 máximo, isso é muito bom, ter esse cálculo de VO2 máximo. A instalação de alguns aplicativos que não são úteis, mas pelo menos tem o recurso. Outra coisa que eu acabei não falando é na corrida esteira, dá para você ajustar a distância caso ela não bata correto com a distância da esteira. O relógio dá para ajustar, isso é legal. O relógio está totalmente em português. E o custo-benefício dele é muito bom. Certo. E o que eu não gostei do relógio? A falta de exercícios intervalados que você possa criar esses exercícios. E não dá para criar nem sincronizar com o Strava. Outra coisa, não dá para sincronizar com o Strava. Isso é chato. O sistema dele é muito fechado. O aplicativo dele é muito bom. É um aplicativo da Huawei. Porque a Honor é uma subsidiária da Huawei. Ou era, né? Ela foi vendida, entre aspas, que eu acho que não foi vendida mesmo, realmente. Bom, mas isso aí é outro assunto que eu não vou entrar nesse mérito. É o sistema muito fechado, então não permite trocar informações com o Strava. Na verdade tem um jeito, com o aplicativo HealthSync, porém é um aplicativo pago. Mas eu usei, tem um período de testes de 7 dias, que ele transfere legal as atividades com mapa. O que eu não gostei também, os modos de esporte. Apesar de ter muitos, nem todos são bem genéricos. Alguns são bem genéricos, como eu mostrei a vocês. Mas como eu não vou praticar aqueles exercícios todos, daquele esporte todos, então isso aí não influencia muito a minha pessoa. Não tem autopause, nem autolap.
não dá para salvar pontos de localização. Tipo, eu estou em um local, quero salvar aquelas coordenadas, como alguns relógios permitem. Tipo, alguns da Garmin permitem fazer isso, isso é legal, porém, infelizmente, não temos isso aqui. As notificações também eu não gostei da questão de não mostrar o aplicativo que está enviando a notificação. E basicamente isso. É um relógio muito bom, o custo-benefício dele é muito bom, ele está girando em torno de R$ 800, importando 700, R$ 800. Por aqui no Mercado Livre eu acho que você compra R$ 1.000. Ele tem muitos recursos legais, que são relógios mais caros, na faixa de 2.000, 2.500, 3.000 tem. Então eu recomendo. Se você não é um corredor super exigente, ele tem muitas métricas para mostrar, vai te auxiliar muito. Eu espero que me auxilie também. Como eu disse, sou totalmente amador e tá me servindo, tá sendo legal. Então espero que esse vídeo tenha ajudado quem assistiu de qualquer forma. Espero que tenha sido útil de alguma coisa. E se foi útil, dá um legal aí no vídeo e se inscreve no canal. Eu pretendo trazer vários outros vídeos futuramente. E fico agradecido por estarem aqui e por terem assistido. Muito obrigado.